CBN Brasília. Saúde. Oferecimento Hospital Anchieta. Confiança de geração para geração. Hoje a gente conversa com a doutora Fernanda Maggioni, que é cardiologista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Oi, doutora Fernanda, muito bom dia. Bom dia, Bruno. Obrigada pelo convite. Carolina Martins está com a gente aqui hoje. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Doutora Fernanda, vamos falar sobre a campanha. Tem um nome que me chamou muita atenção, que é Mulheres Também Infartam. De onde é que surgiu o lema e o mote para essa campanha, doutora Fernanda? Perfeito, Bruno. Então, antigamente, as mulheres elas infartavam muito menos que os homens. Isso era uma realidade. Isso porque as mulheres elas tendem a ter infarto de 7 a 10 anos mais tarde que os homens. Isso principalmente depois da menopausa. E com o aumento da expectativa de vida e com a mudança drástica, né, assim, no perfil de vida, vamos dizer, das mulheres hoje em dia, que trabalham tanto quanto os homens, têm bastante estresse, ansiedade, esse perfil mudou muito. Mas o conceito ainda ficou na cabeça de muita gente de que os homens infartam mais. Mas isso não é mais uma verdade. Então, essa campanha é para conscientizar a população de que as mulheres têm o mesmo risco de infartar que os homens. E, às vezes, elas apresentam sintomas que deixam um pouco de dúvida, não apresentam aquele sintoma tão típico de dor no peito, né? Às vezes, o sintoma é uma dor no estômago, uma dor nas costas, falta de ar. As características de um infarto para as mulheres são diferentes da dos homens? Isso, então, como eu estava dizendo, os sintomas às vezes eles não são tão clássicos na mulher. Elas apresentam-se mais vezes com sintomas não tão característicos, que pode ser uma falta de ar, náuseas, vômitos, a dor não ser tipicamente aquela dor no peito, ser uma dor mais na mandíbula, nas costas, o que leva a mulher a demorar mais para procurar o pronto atendimento. No imaginário popular, né, doutora Fernanda, a gente tem assim ainda aquela visão dos homens, né, como as principais vítimas de infartos. Estatisticamente, os homens ainda são a maioria nessas situações, ou a gente já tem uma questão de equilíbrio? É mesmo mais uma questão cultural? Eu acho que hoje em dia é uma questão mais cultural, sim, Bruno. Antigamente, como eu te disse, era um número bem menor de mulheres que infartavam, mas hoje em dia isso já está completamente equiparado, com a exceção das mulheres serem um pouquinho mais velhas, mais idosas, quando apresentam infarto, mas as taxas de infarto elas são exatamente iguais entre homens e mulheres hoje em dia. Os fatores, doutora, que levam a mulher a um infarto são semelhantes também quando a gente compara com os homens? Eles são muito semelhantes. A gente sabe que os principais fatores de risco para infarto, né, são a pressão alta, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, obesidade, esses fatores clássicos. Mas as mulheres, elas também têm formas de apresentação de infarto diferentes do homem. Então, muitas vezes, o processo que leva ao infarto não é a doença aterosclerótica, que é aquele depósito de gordura nas artérias, que leva à formação de coágulo. As mulheres, muitas vezes, elas se apresentam com características diferentes, doenças de vasinhos pequenos, que a gente chama de microcirculação, ou espasmo, que é quando o vaso ele se contrai. Então, não é uma doença obstrutiva tão típica. Então, isso pode se dar em mulheres mais jovens também. Então, nesse aspecto, a mulher ela acaba sendo um pouquinho diferente do homem. Carol. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da hereditariedade. Isso é uma coisa que é genético, doutora? Ou tem mais a ver com a situação mesmo da saúde, inclusive do temperamento? Tem alguma coisa a ver com estresse, por exemplo? Bom, Carol, a verdade é que a genética ela influencia sim, tá? O que a gente precisa ficar sempre atento é quando o paciente, seja homem ou mulher, tem doença
aterosclerótica, essa coisa de infarto, em familiares de primeiro grau e que a gente fala doença precoce, geralmente abaixo de 60, 65 anos. Então, um pai, um irmão que teve um infarto mais cedo, isso é um fator de risco sem dúvida, tá bom? Mas, realmente, o estresse é um fator de risco muito importante, principalmente nos dias atuais. A gente sabe que o estresse ele causa muita inflamação no nosso organismo. E a inflamação é um fator que desencadeia o infarto. Olha só a participação da nossa ouvinte, a Fernanda, né? A Fernanda também é nossa ouvinte. Ela quer saber que se a pessoa tem um histórico familiar importante, a partir de que idade ela deve procurar o cardiologista? Conta ela que a avó faleceu de infarto agudo do miocárdio aos 47 anos. Pessoas com esse histórico familiar devem começar exames preventivos antes, doutora? Sem dúvida nenhuma, Bruno. O que a gente orienta é que isso seja no mínimo 10 anos antes da história que houve na família. Então, se a avó tinha acho que 37 anos, ela faria com 27 e assim sucessivamente. Mas eu acredito que nesses casos, quando o antecedente familiar é muito forte, ou seja, era muito jovem a familiar, o quanto antes melhor. Então, já começar a check-up com exames de sangue, porque existem doenças genéticas, principalmente doenças do colesterol, que elas se manifestam desde a infância. Então, a gente já consegue detectar essas doenças bem precocemente. Então, já sabe que tem esse fator de risco familiar, procure o médico, já faça seus exames periódicos, exames para ver a glicemia, para ver se não tem diabetes, essas doenças do colesterol que se manifestam mais precocemente. Então, acho que o quanto antes melhor esse check-up. Outra questão, né? A gente está em pleno Novembro Azul, que faz a conscientização pelo exame preventivo para os homens. E um tema frequente quando a gente debate essa questão é da dificuldade até cultural de muitos homens procurarem o médico, né, e se tratarem, enfim. No caso das mulheres, por ser até então historicamente um tipo de problema mais relacionado aos homens, a saúde cardiovascular é um pouco negligenciada, doutora Fernanda? Sim, eu acredito que sim, Bruno, porque as mulheres, como tem 1000 coisas para cuidar, né, tem filho, tem casa, tem família, trabalho, elas acabam se colocando muito em segundo plano e acham que conseguem dar conta de tudo, que não tem problemas, que são super heroínas. Então, eu acho que existe, sim, essa coisa de negligenciar a saúde, e eu acho que um jeito muito tranquilo e fácil de se cuidar, como vai na ginecologista, né? Mulher, o médico clínico, vamos dizer assim, acaba sendo ginecologista. Nessa consulta ginecológica, já consegui fazer alguns exames mais tranquilos, exames de sangue, para fazer o rastreamento dessas doenças que a gente sabe que são fatores de risco para as doenças do coração, que nem eu disse, a pressão alta, diabetes, colesterol e assim sucessivamente. Carol? Doutora Fernanda, eu fiquei preocupada com o estresse, que a Zera falou que gera inflamações, né? Essas inflamações, elas são irreversíveis? Como é que a gente faz? Carol, essas inflamações, elas não são irreversíveis. Então, a gente sabe que com picos de estresse, elas aumentam muito. Então, o que eu acredito é que a gente tem que se cuidar da forma que conseguir para controlar o estresse, controlar a ansiedade. Então, a principal coisa que eu acho que é importante é a atividade física, é essencial, que contrabalanceia muito esses fatores inflamatórios, né? A atividade física faz os vasos do coração, do corpo se dilatarem, faz diminuir essa atividade inflamatória e qualquer outra coisa que traga tranquilidade, relaxamento, meditação, yoga, pilates. Qualquer dessas coisas acho que ajudam bastante a controlar essa inflamação, mas não é irreversível não, a gente tem como controlar isso. Muito bem, gostaria de agradecer aqui a participação da doutora Fernanda Magione, hoje falando sobre essa campanha super importante. Mulheres também infartam, é um alerta importante para que as pessoas se cuidem e especialmente as mulheres procurem os exames preventivos, né, com os cardiologistas o quanto antes. Doutora Fernanda, muito obrigado aqui pela participação, uma ótima semana e até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Bruno. Obrigada, Carol. Tchau, tchau. 11h18.